Estamos de volta com Conexão pela TV e Rádio Unicinos. E o nosso assunto de hoje continua sendo a Comissão Nacional da Verdade, criada com o intuito de reconstruir a história do país no período da ditadura militar. Para explicar como funciona na prática o trabalho dessas comissões aqui no Estado e falar sobre os resultados já alcançados, recebemos no estúdio Neide Bobsin, professor e reitor das faculdades EST e membro da Comissão Estadual da Verdade. Olá, seja bem-vindo à Conexão. Olá. Professor, então, para começar, eu queria que o senhor nos falasse como começou o seu envolvimento com a Comissão Estadual da Verdade. Olha, nós fomos escolhidos pelo governador, né? 5 pessoas que têm alguma história com direitos humanos, com a defesa dos direitos humanos, com a luta pelos direitos humanos. Eu fui um dos escolhidos para participar dessa comissão, junto com mais 4 pessoas, né? E estamos atuando desde o ano passado, quando ela foi criada, né? Na busca de depoimentos, basicamente, de pessoas que sofreram violações dos direitos humanos e que são gaúchas e gaúchos. Uhum. Né? E, bom, professor, e como é que funcionam os trabalhos da Comissão Estadual? Diferente da Comissão Nacional, nós temos um mandato com menos poderes. Nós nos limitamos a convidar pessoas, né? E também o site da comissão está aberto para que pessoas que sofreram violência, sofreram as violências aos seus direitos e que foram violentadas através de pessoas de órgãos do Estado brasileiro, né, possam ser ouvidas, né? Nós registramos e nós atuamos em função da Comissão Nacional. A gente faz relatórios e repassa esses dados para a Comissão Nacional. Também temos feito audiências públicas. Temos tanto audiências públicas, né? Por exemplo, no ano passado fizemos uma audiência pública para ouvir relatos de mulheres que passaram pela tortura no Dia Internacional da Mulher. Temos feito isso em vários lugares do Rio Grande do Sul, estamos fazendo em outros, né? Mas também, semanalmente, nós ouvimos pessoas que vêm denunciar a violação dos direitos humanos, né? Em relação a si ou a parentes mortos e desaparecidos. Certo. E quais as principais dificuldades, então, que são encontradas pela comissão durante essas investigações, durante essas escutas? Nós não temos o poder de investigação, nem de polícia, nem de judiciário. A gente se limita a escutar e é muito importante, as pessoas querem falar, se emocionam muito, choram muito, principalmente quando falam das violações aos seus direitos, né? No caso da tortura. Então, isso é feito um relatório para a Comissão Nacional, né? Ali nós tentamos ver a trajetória da pessoa, como ela se envolveu na luta pela resistência, quem a torturou, todas essas dificuldades, né? Claro, a grande dificuldade é que nós, como tanto a Comissão Nacional quanto a estadual e as estaduais, chegaram muito tarde, né? Esse processo já devia ter sido começa muito antes. Mas a memória não é uma coisa do passado só. A memória é algo presente, então está muito viva na cabeça das pessoas as violações, e elas relatam em mínimo detalhe essas violações. A gente descobre através disso quem violou, aonde foi violado, sempre era em espaços públicos do Estado, né? Então, as limitações, primeiro, justamente o tempo, faz muito tempo. Então, a reconstrução dessa memória em busca da justiça e da verdade tem essa dificuldade, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer um mapeamento da violação dos direitos humanos. Certo. A Comissão Estadual ela também faz esse mapeamento, ajuda na reconstrução da memória para que a Nacional possa investigar. Isso mesmo, é nesse sentido, né? Uhum. E, bom, professor, então, quais os fatos, acontecimentos que já foram desvendados ou pelo menos chegaram perto de ser já solucionados pela Comissão Estadual, né? E alguns resultados que nós já temos até agora, resultados concretos feitos pela Comissão Estadual. Não, é que nós não temos esse poder, né?
nós estamos colhendo materiais, relatos, digitalizando e repassando para a Nacional. Mas houve algum desses casos que foi repassado para a Nacional, que já teve alguma solução? Alguém já foi punido ou já não, foi... ainda neste momento não, porque o relatório está incompleto. Né? O relatório está incompleto, por enquanto se passa para a Nacional algumas informações que ela nos pede, né? E ela recebe, a Comissão Nacional recebe de diversas comissões, né? de muitos comitês, né? Então não tem nenhum caso assim, específico que eu posso dizer para vocês, né? O que nós também trabalhamos bastante e está numa fase muito básica, eu acho que o governador já tem se manifestado sobre isso. A gente fez um trabalho para fazer da Ilha do Presídio um memorial. Então, está em fase de tombamento pelo poder público para que tenhamos no Rio Grande do Sul um memorial. Né? E, bom, professor, como as pessoas podem ajudar a comissão, então, a reconstruir esse período da história do Brasil? Até no site, né, tem um espaço onde as pessoas podem botar depoimentos, pessoas que sofreram violações ou que conhecem pessoas que sofreram. Isso. Então, de que forma elas podem ajudar? Eu acho que nesse sentido que você está colocando, né? Quer dizer, existe um espaço lá, depois, às vezes vem casos que não tem nada a ver com violação de direitos humanos, que é de outra natureza. Então, a gente faz uma seleção, mas como nós temos muita informação, principalmente sobre o período de 70 a 73, que foi o período forte da repressão, né, a comissão conhece muitos casos e sabe quais são os casos. Como nós não temos muito tempo, a gente trabalha com alguns casos representativos. Por exemplo, do Grupo dos 11. Dos militares que foram cassados seus direitos, dos trabalhadores urbanos. Então, nós temos uma série de categorias da questão rural, dos sindicalistas, né? Então, a gente pegou casos assim, significativos, representativos, por uma massa de pessoas. Né? Temos trabalhado com um limite de tempo, de recursos, então, nós achamos que, a partir desses casos significativos, representativos, a gente consegue ir construindo toda a história da repressão no Rio Grande do Sul. E, professor, tem se falado muito também sobre a lei da anistia, né? Como é que a gente pode entender um pouco melhor isso? É um tema extremamente polêmico, né? Essa semana a presidente da República se manifestou desfavoravelmente contra a retomada, mas as pessoas que sofreram violência, os movimentos que estão em torno disso, e eu pessoalmente acho que a gente deveria, mesmo contra a vontade do Supremo Tribunal Federal, continuar o movimento pela revisão da lei, porque nós percebemos que a anistia foi assim, eu perdoo a tua maldade, tu perdoa a minha, e fica por aí no esquecimento. Né? Isso é contra a ideia da comissão de que é resgatar a memória daqueles que tiveram os direitos violados. Então, essa lei da final da década de 70 né, foi um perdão, e nesse perdão, os crimes, eu acho que os crimes, qualquer crime cometido contra a pessoa humana, ele é imprescritível. Então, a anistia colocou um balde de água fria, tipo um auto-anistia, quer dizer, eu te perdoo e tu não vai mais cobrar de mim. Então, eu acho que isso é ruim para a memória da democracia no Brasil, a ausência de uma revisão da anistia para que essas pessoas que cometeram esses delitos contra a dignidade humana sejam julgados, como foram na Argentina, como foram na África do Sul, em muitos países, e aqui ainda isso não aconteceu. Certo. E, professor, o senhor participou durante essa semana da estreia do documentário Em Busca de Yara, que conta a história de uma guerrilheira da época da ditadura militar, né? E o Conexão também, na TV e na Rádio Unicinos, tem exibido uma série de reportagens sobre a Comissão Nacional da Verdade. Qual a importância, então, de retomar esses temas em produções como essas? Eu acho que o filme, o documentário, é baseado numa pesquisa de 7 anos, pelo seu diretor, né? Eu acho que esse material, sobre o qual o diretor trabalhou, já está à disposição da Comissão da Verdade. Então, nesse sentido, quer dizer, veio mais de lá para cá do que daqui para lá. Agora, o filme tem uma outra importância muito grande, de
em cima de um caso que é relevante porque ele demonstra, um caso representativo que afetou milhares de pessoas no Brasil, né? Então, acho que ele faz um debate, principalmente para as novas gerações, para vocês que não viveram. Eu vivi todo esse período, né, de repressão. Então, eu acho que o filme tem esse sentido, né, de recuperar a memória, buscar a verdade. Ela se matou? É a opinião que era da passada lógica, na época. é a opinião da história oficial. Na opinião da família e das pessoas que lutaram ao lado dela, ela não cometeu suicídio, né? Então, resgatar essa memória, eu acho que é a função da comissão, e também acho que a divulgação disso através desse documentário, desse filme, é muito importante, porque tem um lado muito familiar pessoal, né? Certo, é importante, né, para trazer para os jovens, como o senhor falou, essa realidade. E o IHU, né, Jéssica, também está promovendo um ciclo de palestras e debates sobre o tema. Exatamente. É um ciclo de estudos em alusão aos 50 anos do golpe militar. São palestras, então, que buscam trazer várias perspectivas sobre esse tema. O evento é gratuito e segue até o próximo dia 24. As inscrições podem ser feitas ainda através do site ihu.unicinos.br/eventos/agenda. Então, aliás, o IHU está trazendo um material riquíssimo. Eu acompanho essa produção da Unicinos aqui, da revista principalmente, né? Acho que tem um material riquíssimo para esse debate. Vale a pena conferir, né? Vale a pena professor. conferir, né? Muito obrigada, então, pela sua participação e pelas informações. Obrigado. E a seguir, você confere a agenda cultural com várias dicas para aproveitar os próximos dias. Logo mais a gente já volta.